Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje a gente veio gravar um vídeo que eu não vou poder dar uma grande saudação animada, uma coisa feliz, algo do gênero, porque é um vídeo que simplesmente é necessário, é um vídeo que é importante, é um vídeo que precisamos fazer para falar sobre talvez uma das situações mais inusitadas do Santos nos últimos anos, bizarras em certo modo. Cara, vocês vão ver que eu vou maneirar muitas palavras durante esse vídeo, mas muitos já devem ter entendido o que eu quero falar. E vamos falar sobre o que saiu sobre o acordo entre Marcelo Teixeira e NR Sports, tá? Vamos falar não só isso, vamos um pouquinho além, vamos mostrar dentro do Estatuto Social do Santos o que esse acordo tem de problemático, tá? E a gente, além de tudo isso, vai falar um pouquinho sobre a votação do Conselho do Santos, mesmo que aprovou as contas da gestão Marcelo Teixeira. Vamos falar o porquê que é um seu problema e a gente vai explicitar a nossa opinião como canal aqui. Eu já começo fazendo-a. Isso eu quero começar no vídeo fazendo. Para quem acompanha o canal, sabe que eu tenho o meu direito de me expressar e de ter minha opinião. E eu sempre dei a mesma opinião. Para mim, a gestão Marcelo Teixeira é a pior que existe. É a pior gestão, é o pior presidente que a gente já teve na história do Santos. Sim, eu falava isso mesmo outro presidente tendo rebaixado a gente. Sempre foi a minha opinião, minha avaliação. Eu acredito que o que ele pegou de time em 2002 e entregou em 2008 mostra um grande problema da gestão Marcelo Teixeira. Eu acredito fielmente que o que ele fez até agora o credencia sim para ser o pior presidente do Santos, na minha consideração, na minha opinião. E hoje, para mim, ele está escrevendo um novo capítulo de até onde essa gestão pode chegar para se manter no poder, até onde essa gestão pode fazer acordos que deixam a gente a entender que são manobras para tentar se manter no poder. Não podemos afirmar que são, mas que dão margem à interpretação de que são. E o quão preocupantes, e até mesmo dentro do Estatuto Social do Santos elas se encaixam. Porque na minha visão a gente tem alguns problemas com o que o Marcelo Teixeira fez frente ao Estatuto Social do Santos, pelo menos segundo a matéria do Diário do Peixe. E é isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, eu já começo esse vídeo deixando muito claro uma coisa. A votação do Conselho, isso tá tudo no spoiler do restante do vídeo, aprovou as contas de Marcelo Teixeira. O Conselho do time até esse momento, e agora ainda de manhã, no dia seguinte da notícia, não protocolou pedido algum sobre o que foi assinado com o Neymar pai. Eu tenho muitas dúvidas se esses conselheiros, se essa parte do Santos que deveria se posicionar nesse momento perante a tudo que saiu publicado do Diário do Peixe, vai se posicionar. Por conta disso, eu acredito que o que tem que ser feito de fato é que se repercuta esse assunto, para que ele se chegue ao maior número de santistas possível, para que ele chegue ao maior número de pessoas possível, e que elas possam, as quais, lendo as notícias, chegarem à mesma conclusão que eu, fazer uma pressão dentro dos meios legais, é óbvio, para que o conselho, para que o clube tome providências. Então, já nesse começo de vídeo, eu quero deixar clara a minha posição, a posição que vocês veem no título do vídeo. Sim, sou a favor do impeachment do presidente Marcelo Teixeira. Sim, esse vídeo é um pedido para que vocês sejam a favor desse impeachment, dado tudo que eu vou apresentar nesse vídeo. E vamos começar um pouquinho ele, para tudo fazer mais sentido. Para quem não sabe, o que fez estourar toda essa notícia é uma notícia do Diário do Peixe, no dia 6 de abril de 2026, feita, se não me engano, por Giovanni Martinelli, Henrique Farinha e Rodolfo Gomes, tá? A notícia é acordo entre Santos e NR Sports tem CT
como garantia e cláusula de reeleição. O Santos renegociou e repactuou a dívida dos direitos de imagem do atacante Neymar com a NR Sports no dia 30 de 12 de 2025. A dívida assumida chega a 90 milhões de reais. O CT foi apresentado como garantia de pagamento. Isso aqui é um absurdo. Além disso, a cláusula do contrato obtida pelo Diário do Peixe condiciona a forma de pagamento a uma possível reeleição do Marcelo Teixeira e também transformação do clube em uma SAF. E aí eu já quero começar falando da parte legal dessa parada. Porque esse lead da notícia tá falando, resumindo-a, e eu já trago uma parte do Estatuto do Santos. Porque fala aqui claramente, o Santos renegociou e repactuou a dívida de direitos de imagem do atacante Neymar. A dívida assumida chega a 90,5 milhões de reais. E o CT, Menino da Vila, foi apresentado como garantia de pagamento. Por que isso é importante? Vamos para o Estatuto Social do Santos? Seção 10, eu até quero ver o número do artigo. Artigo 87, seção 10. Controle interno. Não será permitida a oneração do patrimônio social. Entenda-se patrimônio social nesse momento como CT Meninos da Vila. Para fazer frente às despesas decorrentes do desporto profissional. Entenda-se despesas decorrentes do desporto profissional. A dívida assumida com o atacante Neymar e a NR Sports. Então só no lead dessa notícia, a gente já consegue ver uma possível, e na minha visão, na minha interpretação, na minha análise, no meu entendimento, um desvio ao Estatuto Social do Santos. Só isso, para mim, já seria justificativa suficiente para pedido, protocolação e aprovação dos sócios de um pedido de impeachment do presidente Marcelo Teixeira. Deixo claro. Mas vamos continuar. O documento foi assinado presencialmente por Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides, Daniel Cury, representado no clube, e por Altomiro Lopes Bezerra, diretor financeiro do Instituto Neymar e conselheiro da NR Sports. Próxima coisa. O documento foi assinado por Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides e Daniel Cury. O que isso significa? Foi assinado pelo presidente e vice-presidente. Se esse acordo, pelo menos pelo que parece pelo Estatuto Social do clube, não estiver legítimo, não for algo aceitável pelo Estatuto Social do Santos, que pelo menos na minha interpretação foi o que pareceu, mas pode ser que tenham outras, e eu estou dando a minha, seria para mim caso de impeachment a chapa, certo? Afinal, se os dois estão envolvidos com a assinatura desse contrato, a gente tem uma inflação dos dois representantes dessa chapa, por questões óbvias. Vamos continuar. O pagamento do total do acordo foi dividido em duas formas. No início da janela, o clube teria que pagar a NR Sport total de 26 milhões, divididos em 5 parcelas de 5,2, de janeiro a maio. Já os outros 64 têm condições de pagamento diferentes. O contrato prevê pagamento de 43 parcelas mensais de 1,5 milhões, com vencimento da primeira parcela subsequente ao pagamento integral da quinta de 5,2, acrescidas de correção monetária, ou seja, isso aqui pode aumentar segundo o IPCA, tá? Se o pagamento das 5 parcelas iniciais for realizado dentro do prazo previsto, a última das 43 subsequentes ao 30 de 12 de 2029. No entanto, isso aqui é forte. O contrato prevê uma cláusula de execução antecipada em caso de não reeleição do Marcelo Teixeira à presidência do clube. O Santos terá eleições na primeira quinzena de dezembro, ou seja, se o presidente não vencer, o próximo terá que liquidar tudo de uma vez. As 4 cláusulas também garantem execução antecipada em caso de transformação do clube em SAF. Então, se o clube não se transformar, se o clube se transformar em SAF, a nova SAF é obrigada a quitar essa conta. Então isso pode afastar uma SAF. Marcelo Teixeira, nesse acordo, ao que podemos entender dessa notícia do Diário do Peixe, está sim afastando uma possível SAF. E aí eu quero trazer aquela notícia de meses atrás, do Grupo Santo Domingo, Grupo SCS, que eu falei aqui. Acho esquisito, não vou acreditar nessa notinha, nessa minuta só de investigação deles sobre o clube. Porque aí vem um acordo como esse,
que fala basicamente o seguinte, e eu vou reler com vocês, porque eu não quero falar o que eu tô falando, eu quero falar o que vocês estão falando. A quarta cláusula do contrato também garante execução antecipada em caso de transformação do clube SAF. Ou seja, tá falando que se virar SAF tem que pagar de uma vez. Isso é alguma coisa atrativo para uma SAF? Parece atrativo para uma SAF isso? Parece uma cláusula que realmente quem quer transformar o clube em SAF faria? Eu questiono vocês. Para mim, não. Para mim, a gente vê claramente que não. Na cláusula 5 do acordo, caso o Santos se negue a assinar um documento específico sobre a cessão do CT, o clube está sujeito a uma multa diária de 1% sobre o valor devido. Ou por dia, diária. Quanto que é 1% do valor devido? 1% de 64 milhões? A gente está falando de 640 mil por dia. Por dia. Por dia. Se eu estou fazendo as contas certas, 18 milhões ao mês? É isso? Não sei se estou fazendo as contas certas. Vou até fazer a conta em calculadora, cara. Vamos lá. Se for 640 mil ao dia, o presidente vai ter que pagar no final de um mês, se ele não pagar imediatamente no OCT, R$19.200. Essa é a multinha desse contrato, tá? Essa é a multinha desse contrato absurdo. O aditamento não tem número de controle interno, tampouco está regularizado em cartório. O ato da comitê que trata o assunto solicita com regularização no dia 12/1/2026, após o fechamento contábil de 31/12/25. Diário pediu posição do Santos sobre o contrato, mas não recebeu respostas. E aqui está escrito o contrato. O Santos se confere e declara que forma irregular 90 milhões, 26 correspondente vencido, 64 do pagamento, onde vai estar as parcelas. E aí aqui que é o mais preocupante, ó. Olha isso, cara. Olha que absurdo. Primeira parcela nessa cláusula no mês subsequente e tal. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Olha isso. 4.2. Reeleição do Marcelo Teixeira. Ó. A inadimplência, parcelas vicentes, independentes de aviso de notificação. Constituem ainda hipóteses específicas de vencimento antecipado. Marcelo Teixeira não ser eleito. Transformação em SAF. E a não transformação em SAF. Garantias. Está escrito aqui o CT Meninos da Vila. Inacreditável. O que eu posso falar é que isso aqui é inacreditável. E além dessa parte do Estatuto Social que eu li para vocês, tem uma outra. Seção 8, artigo 68. São motivos para impedimento do presidente e ou vice. 1. Ter sido condenado judicialmente por crime doloso, isso não foi. 2. Ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio da imagem dos Santos. Isso aqui, ó, pode ser muito bem interpretado também como acontecido. Ter ele infringido também uma ação expressa de ordem estatutária, acho que aqui não. Ter ele praticado uma gestão irregular ou temerária, isso aqui, bom, não foi aprovado, né? Então, ok? Então ter sido aprovado as contas da sua gestão também não foi aprovado. Mas assim, cara, inacreditável. Só posso falar pra vocês que é inacreditável o que está acontecendo, essa gesticulação, esse movimento. E com tudo isso, vocês me perguntam, e as contas, e o conselho, o que o conselho fez? Aprovaram as contas de 2025 do Marcelo Teixeira por ampla maioria. Cerca de 75%. E aí vem falar, o próprio Mussetti fala, né, só a SAF pode resolver, e o que eu comento aqui até embaixo. Uma SAF contratada por essa gestão pode resolver? Uma SAF que essa gestão assine é caminho para alguma coisa? É eles que vão tomar conta de quem vai assumir o Santos virando SAF? É esse tipo de gente que fez esse tipo de acordo? É esse tipo de presidente? É esse presidente que tem a condição de assinar esse contrato que, em minha interpretação, é completamente danoso. Minha interpretação, minha visão, minha opinião é danoso ao clube? Pode ser que na de vocês não seja, não estou travando um fato aqui, mas estou dando minha opinião. Minha opinião é que esse contrato é bizarro. E é esse presidente que vai fazer o clube virar SAF. Tenho medo de virar SAF com Marcelo Teixeira. Eu tenho pavor de virar SAF com Marcelo Teixeira no poder. Deixo isso muito claro.
Tenho pavor do que esse cara pode trazer como SAF pro Santos. Medo. Essa é a palavra. Medo. E aí a gente vai trazer mais uma notícia, né, que fala da repercussão aí do Conselho. Né, o Conselho do Santos aprova as contas. O Conselho Deliberativo aprovou na noite de segunda-feira o parecer do Conselho Fiscal sobre a gestão Marcelo Teixeira. 109 conselheiros votaram a favor. 37 contra e 1 se absteve. De acordo com o relatório, teve um déficit de 79 milhões contra um déficit previsto de 89. As receitas do clube atingiram o índice de... Olha isso, cara. Receita conseguiu de 678 milhões. Mas a dívida do clube subiu para quase 1 bilhão! 1 bilhão de reais. 998 milhões, segundo o Diário do Peixe. Do total das receitas, 108 milhões foram obtidas através de negociação de atletas. Quero que vocês leiam. Esse parágrafo para mim resume Marcelo Teixeira. Quero que vocês pensem o seguinte: ano passado, 23 caímos com o Andrés Rueda, falando que ia diminuir as contas, e ele se embananando todo, aumentando as contas, e a dívida do Santos já era impagável, e o Santos estava quebrado, caindo para a Série B com aquele time horroroso. Esse é o cenário atual com o Marcelo Teixeira. O Santos tá mal, o Santos tá se segurando, porque a gente tem que mostrar isso aqui também. A gente não tá voando. Nessa porra. O cara gasta pra um caramba, o cara tá, assim, a gente vai ver as contas do Santos que estão absurdo, e o Santos tá aqui, ó. Em 15º de novo. Periquetando pra cair com esse time montado pelo presidente Marcelo Teixeira. Tá? Em muita parte do ano passado a gente ficou pertíssimo da Série B. Então não melhorou. O Santos. Não melhorou, não estamos disputando coisa grande não. E aí eu trago esses parágrafos pra vocês aqui. Desde o ano passado, do início da gestão Marcelo Teixeira, a dívida do Santos aumentou em cerca de 66%. 66%! O cara aumentou a dívida do Santos em 66%. Em cerca de 66%. Pra entregar o quê? Um time que briga pra não cair. Novamente. Pra entregar a mesma coisa que o Rueda entregou. A mesma coisa que o Rueda estava entregando. O valor era de 603 milhões no final de 2023. E no ano passado já tinha saltado para 758 milhões. E agora a gente repete. A dívida do clube subiu para 998 milhões de reais. Esse é o valor da dívida atual do Santos. A reunião foi tensa, especialmente após a divulgação do Diário do Peixe do acordo feito com a NR Sports, né? É legal, né? Mas foram feitos vários questionamentos ao Conselho Fiscal. Muito legal isso aqui, né? Cara, durante a votação, um conselheiro reclamou por alguém ter assinado o nome dele presencialmente, sendo que ele estava participando da reunião de forma online. Que legal, né? E no final, depois de tantos questionamentos e tudo isso, a votação nominal foi aprovada por 109 conselheiros. Cara, que nem eu falei, eu não vou usar nenhuma palavra que seja condenatória aqui, que seja incisiva, que infira algum problema legal a alguém, porque eu acho que, primeiro, não é caso, segundo, não tem judicial direito, terceiro, não faz sentido não imputar nada a alguém, porque tudo que a gente tá lendo tá dentro de termos legais, ok. Agora, o que eu posso falar é que eu vejo, sim, uma possível inflação ao estatuto social do Santos. Eu vejo, sim, um acordo que, para mim, e na minha visão e interpretação, é passível de um possível impeachment. E o que eu digo é, todas essas votações e movimentos, tudo o que a gente está vendo, lendo agora, me indica que, se não houver um movimento de crítica, de pressão, de levar esses números mais à frente, de sugerir investigação, de pedir revisão, de pedir uma pressão da própria torcida, de pedir uma pressão de influenciadores, de contas maiores, a gente não vai ver uma oposição formal dentro do Santos para impedir o que está acontecendo. Que na minha visão, e aí eu volto, é minha opinião, é completamente
descabido, é completamente inaceitável esse tipo de acordo e esse tipo de coisa que está acontecendo. Deixo claro isso. E peço, se puder, marque quem se conhece, peça para que fale do assunto, traga esse assunto à pauta e não deixe o morrer, que a gente sabe. Amanhã sai mais uma noticiazinha que assinou não sei qual, um parecer de nota, de intenção com não sei qual empresa, ou que vai reformar um telão que até hoje nunca trocou, ou que vai fazer não sei o quê, e esse assunto vai ficando para baixo do tapete. Não deixe esse assunto morrer. Não deixe. Ganhou na Sul-Americana. Legal, bacana. Tanto faz. Hoje a gente precisa trazer esse assunto à pauta. É isso, meus queridos. Peço o seu like, sua curtida, sua inscrição. Forte abraço. E agora eu fui. Esperamos que dê tudo certo.